Olá, feliz ano novo! E aí, já fez suas metas e planos para esse ano? Será que metas ajudam a começar? É o que nós vamos conversar hoje. Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. Vamos junto? Na transição para um novo ano e em outras transições também, a principal dica que a gente vê por aí, vê em todos os lugares, é planeje, trace metas, metas claras, objetivas, metas de curto, médio e longo prazo, o que você quer alcançar esse ano. Depois das metas, veja os passos que você vai dar para isso. Você já ouviu isso? Aposto que sim, porque é o que eu mais estou ouvindo aí em todas as redes sociais. Tem alguma coisa de errado com traçar metas? Claro que não. Claro que metas nos dão uma baliza, uma direção. Mas você já percebeu uma coisa? Lá vem a Tânia, que gosta de problematizar, mas vamos lá. Já percebeu que as metas de todo ano geralmente são iguais, com raras exceções? Vamos lá, vamos citar as principais, as que a gente vê por aí e geralmente traça. Fazer atividade física, cuidar da saúde, às vezes é mais abrangente, né? Engloba a primeira, emagrecer ou cuidar do físico, conseguir um emprego, quem não está trabalhando, né? Ou não está empregado, ou alguma coisa assim, uma ascensão de carreira. Então, em termos da carreira, geralmente é uma ascensão de alguma forma. Que mais? Ficar mais com a família. Esse ano eu vou cuidar melhor da minha família. Eu vou ter uma prática de espiritualidade. Geralmente é por aí, é ou não é? Por que será? Se a gente é tão diferente, se tantas coisas mudam em nós e ao nosso redor, e ano passado foi a maior prova disso, né? Por que será que as metas são iguaizinhas? Estranho, né? Bom, por um lado a gente poderia dizer, não, mas são as grandes dimensões humanas, a gente tem uma dimensão mais voltada para o pessoal, mais voltada para os relacionamentos, a dimensão do trabalho, da espiritualidade, familiar, e aí é óbvio que as metas vão circular essas dimensões. Ok, mas poderiam ser tão variadas? Por que são sempre iguais e por que são iguais para todo mundo? Será que essas são as suas metas ou será que são maneiras de encaixar no que a sociedade diz que é bom? Compliquei agora, né? Mas vamos parar para pensar. Será que a gente não entra nos padrões sem perceber ou não fica buscando entrar? E aí o que acontece com as metas? A gente traça até 31 de dezembro, por aí entre o Natal e o Réveillon, que geralmente a gente está pensando mais nisso, porque antes está correndo tanto que não deu nem tempo. E talvez a gente faça em janeiro, talvez. Algumas a gente até começa, umas a gente larga nos primeiros dias, outras a gente larga na segunda semana e até fevereiro geralmente a gente já largou a maioria. Nossa, que pessimismo, Tânia. Gente, mas vamos falar a verdade, é ou não é? O que acontece que as metas são as mesmas e o que acontece que a gente abandona rápido? Será então que as metas ajudam a começar? Nesse sentido, parece que não, né? Elas podem ajudar num outro sentido. O que tem aí quando eu digo que a gente obedece à sociedade? A nossa sociedade nos diz que nós temos que ser o quê? Felizes o tempo todo, autossuficientes, bem resolvidos, não fazer problemática de nada, né? Não ter questões psicológicas, como se isso fosse possível, ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, comprar, viajar,
ter um relacionamento que a gente pode mostrar e que lindo nas redes sociais, uma família margarina e por aí vai. Esse é o padrão. E por isso as metas acabam sendo iguais. De pouco tempo para cá, entrou na moda algumas práticas espirituais. Eu não sei se uma transformação profunda, mas fazer meditação, ser uma pessoa zen, nada contra essas práticas. A questão é a gente importar igual fast food, né? Sem nenhuma profundidade. E aí a gente faz sem querer, mas porque tudo isso é tão forte, tudo isso martela na cabeça da gente o tempo inteiro, na mídia, nas propagandas, a gente acha que é o que a gente quer. E nem parou para pensar realmente, isso conecta com os meus desejos mais profundos, a gente nem olha, nem sabe quais são os desejos às vezes. Aí já começa a ter uma questão. E a outra questão é que todo esse perfil social nos leva a ser pessoas como o tempo inteiro para frente, né? A gente até fala, para frente é que se anda. O tempo inteiro para frente, para fora, extrovertido ganha lugar no nosso mundo, assim, introversão parece que é um problema que tem que ser tratado e não é bem assim. Então, para frente, para fora e para o alto. Só que não somos assim. Jung ensina que a energia psíquica, ela é a mesma. A gente não diminui e nem aumenta a energia. O que acontece é que essa energia, em cada momento, por necessidades que vão muito além do que o nosso consciente planeja, muito menos o ego diz que tem que ser assim, ela navega, digamos assim, em várias dimensões do nosso ser. E por isso tem dois movimentos principais, que são a progressão da energia psíquica, que aí sim tem a ver com esses momentos em que a gente está para frente, para o alto e para fora, mas os momentos de regressão da energia psíquica, que são considerados problemas. A gente quer tratar com remédio e nem sempre é assim. Aqueles momentos que eu tô mais para baixo, que eu me sinto sem energia, parece que eu tô sem energia, mas é porque ela tá em outras dimensões, né? Aqueles momentos em que eu preciso recapitular algumas coisas, parece, nossa, eu tô olhando mais para trás agora e eu tô mais interiorizado. E isso é tratado como doença. Isso é um movimento normal, né? Pode virar doentio, extremos, outras questões que a gente não vai tratar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque é nesse movimento, e se a gente presta atenção e obedece o que seria o fluxo da vida, é que eu sou capaz de ter um autoconhecimento, que também não é essa moda de autoconhecimento que está aí, não é assim, não é uma coisa fácil, é um processo lento e que dura a vida toda, da gente se olhar, mas ir reconhecendo aos poucos o que é meu. Lógico que a gente vive padrões, a gente vive papéis sociais e tal, mas não dá para viver isso o tempo inteiro, sempre, sem nenhum momento perceber, pera, esse tipo de combinação aqui, esse tipo de arranjo de elementos que sim são universais, né? Todo mundo ama, todo mundo tem raiva, todo mundo tem cansaço, mas esse jeito de sentir essas coisas é meu. E eu vou descobrindo isso aos poucos. E à medida que eu vou me conhecendo, eu posso descobrir desejos que falam, caramba, mas isso aqui, tipo assim, não tem nada a ver com nada. Tá bom, mas tem uma alma falando, pedindo realização. Meta é uma coisa, desejo é outra. A partir de quando a meta ajuda? A partir do momento em que, fazendo esse processo mais profundo, conseguindo olhar, poxa vida, o que eu gostaria mesmo? A gente começa a reconhecer e aí sim eu falo, pera, qual que seria a minha forma de realizar isso? O que seria possível para mim nesse momento? Né? Porque geralmente os desejos são grandes, assim, não dá para vivê-lo de uma vez só. Mas espera, como é que eu posso atender um pouquinho essa demanda que é minha, que é interior, que é da minha alma, que faz parte do meu ser, que ninguém precisa entender, talvez nem eu mesmo entenda tão bem, mas eu reconheço que eu tenho em mim essa demanda, sei lá,
a demanda de pausa, a demanda de conectar com algo maior do que eu, mas não necessariamente indo à missa todo domingo ou indo ao culto toda terça-feira. De um jeito que parece que eu estou sentindo uma sede e eu não sei muito bem como eu vou responder a ela. Aí sim, aí a gente começa a falar, tá bom, posso colocar uma meta em direção a isso? Algo que me ajude a tornar isso um pouquinho mais concreto? Vou dar um exemplo. Já tem um tempo que eu desejo construir um lar. Eu ainda não sei tão bem como é isso. Isso vai se concretizando aos pouquinhos na minha vida. Inclusive, ano passado, um ano tão difícil da pandemia, que no começo foi tão difícil a gente ser obrigada a ficar em casa, aos pouquinhos, isso foi chegando assim, pera, como é que eu posso fazer ser um pouco menos difícil essa tortura, né? E aí a minha casa, que era totalmente funcional, aos pouquinhos eu fui colocando um toque dali, aprendendo a fazer uma comida diferente daqui. Imagina se eu tivesse colocado, a minha meta é aprender a cozinhar. Não está conectado com nenhum desejo. Ao contrário, à medida que eu fui descobrindo que esse desejo de lar, eu comigo mesma já podia começar a concretizar, aí começou a entrar uma pitada de tempero, um arranjo da casa. Vem que é diferente? Dentro desse projeto, eu fui sentindo aos poucos que eu precisava cuidar da minha vitalidade. Já passei de 40 há algum tempo aí e fui percebendo, poxa, eu preciso disso. Como parte de cuidar da vitalidade, foi entrando o comer bem e foi entrando a atividade física. De vez em quando eu vejo que eu não tô legal na atividade física, aí eu coloco um desafio para mim. Em 40 dias eu vou fazer 30 de atividade física. Para que isso? Para ganhar o hábito. A meta, ela nos ajuda a concretizar e nos ajuda a ganhar hábitos. Só que uma das coisas que acontece é isso, assim, procura olhar para você. Se você está colocando metas muito para fora, e será que isso tem a ver com seus desejos? Faça diferente. Procure conectar. O que eu quero mesmo? Quais são os momentos que eu sou mais realizado? Então, como é que eu ponho uma meta ou uma agenda? Como é que eu organizo para que isso seja mais possível? Então, é a meta em função do desejo e não a meta pela meta, como se ela fosse o desejo. Ok? Tem mais coisa aí, muito mais coisa nessa história, viu, gente? Mas para não cansar mais vocês, por hoje é só. Eu espero ter ajudado. Eu queria te escutar também. Deixa seu comentário. Até que ponto as metas te ajudam, até que ponto elas não te ajudam? Você faz metas? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal e a gente vai continuar essas reflexões do que pode nos ajudar a começar bem. Não só o ano, mas qualquer começo. Obrigada, tchau, tchau.